Caros amigos telespectadores da TV 100, novamente estamos encontrando-nos para podermos reflexionar em torno da excelência da doutrina espírita. Gostaríamos de recordar que as perguntas podem ser dirigidas ao nosso site, para que tenhamos a possibilidade de, no último encontro de cada mês, respondê-las na medida do possível. Esclarecemos que as perguntas devem ater-se aos estudos que realizaremos durante o mês, ante a impossibilidade de podermos responder a todas as questões que nos possam ser formuladas. Ademais, o Espiritismo tem na sua obra básica, o Livro dos Espíritos, 1019 questões muito bem formuladas pela Igreja Codificadora Allan Kardec e respondidas de maneira brilhante pelas entidades da codificação, aqueles embaixadores dos céus que na condição de estrelas desceram à terra para poder clarear os horizontes do mundo. Gostaríamos hoje de fazer algumas reflexões em torno do que nós denominamos como os adversários do Espiritismo. Logo que a doutrina espírita foi se popularizando na França, por extensão dos países francófonos, e mais tarde, através das traduções das obras de Allan Kardec por todo o mundo, logo apresentaram-se adversários gratuitos, totalmente desinformados do conteúdo desta doutrina ímpar. O primeiro deles poderemos chamar como o adversário religioso, que estabeleceu serem as entidades do mal, os demônios, os responsáveis pela divulgação dessa doutrina que eles denominavam como satânica. Lamentavelmente, ainda hoje, nós encontramos determinados segmentos religiosos que prosseguem afirmando estarmos possuídos por personalidades satânicas para divulgarmos o bem. É paradoxal. Essas doutrinas, através das quais os seus religiosos, pastores e sacerdotes levantaram-se para combater o espiritismo, na impossibilidade de apresentar ideias mais nobres, mais robustas, resolveram apelar para a agressividade chã, como se ainda estivéssemos nos dias terríveis em que predominavam as arenas dos circos romanos, ou os tribunais da Santa Inquisição, ou também da rebelião de Lutero, quando, acossado, sugeriu que se matassem todos os adversários da reforma que ele apresentara. Os tempos já eram outros. O século XIX guardava ainda heranças amargas e fatídicas do passado, mas os ideais da liberdade, principalmente da liberdade de pensamento, depois do iluminismo, dominavam as mentes mais esclarecidas e os torreões que defendiam a verdade com vistas para o futuro. Desta forma,
As acusações apresentadas contra o Espiritismo eram totalmente destituídas de legitimidade. Isto porque uma doutrina que preconiza o amor a Deus acima de todas as coisas, ao lado das virtudes teologais de todas as religiões, a caridade, o perdão, a beneficência, a benevolência, a paz, não pode ter a sua inspiração por forças negativas da humanidade. Ademais, Allan Kardec havia estabelecido ser a caridade o único meio de levar a criatura ao reino dos céus. Não seria, pois, fora da igreja, como se decantava, que o indivíduo perdia a sua plenitude, mas dentro da ação da caridade. Logo depois, quando surgiram as obras sociais, procurando minimizar os sofrimentos humanos, quando o Espiritismo trouxe a palavra consoladora de Jesus, confirmando ser a terceira revelação judaico-cristã, quando o Espiritismo pôde oferecer às almas o apoio necessário para o encontro da felicidade, caindo por terra as velhas e falsas alegações de que essa doutrina trazia componentes perturbadores. Mas, concomitantemente, nas academias, surgiu o segundo adversário. Estudiosos honestos e pesquisadores que estavam descobrindo o novo mundo da mente, especialmente aqueles que faziam uma ponte entre a fisiologia e a psicologia, mergulhando o bisturi das suas investigações no organismo desfalecido, morto da criatura humana, davam gargalhadas afirmando: temos dissecado milhares de cadáveres e nunca encontramos a alma. Eu recordo-me do discurso do padre Antônio Vieira na quinta-feira de Páscoa, diante do imperador Pedro II, quando teve a ocasião de dizer: quereis saber o que é a alma? Examinai o corpo do qual ela se afastou. Ora bem, como podiam eminentes anatomopatologistas como Cuvier, Flourens e outros, na Universidade de La Salpêtrière em Paris, encontrar a alma naqueles corpos dos quais ela se houvera afastado? Mas ao lado disso, surgiram novas teses para poder contestar a legitimidade do fenômeno mediúnico. Um nobre aluno que se dedicava à pesquisa fisiológica de Jean-Martin Charcot, nas memoráveis reuniões de terças-feiras, ali mesmo na Salpêtrière em Paris, teve a ocasião de publicar um livro muito curioso, no ano de 1889, denominado Automatismo Psicológico. Nessa obra, o emérito professor Pierre Janet acusa a mediunidade de ser uma aberração, de ser nada mais do que um fenômeno patológico, de ser o resultado de estados epilépticos, de outros tipos degenerativos de esquizofrenia, e que a mediunidade não passa de uma patologia das mais graves. Como estava muito deslumbrado com as pesquisas realizadas pelo honorável mestre Charcot, que houvera detectado a área do subconsciente nas suas hipnotizadas, nas memoráveis sessões de pesquisa, o professor Janet chegou a informar que os médiuns eram portadores de duplas ou múltiplas outras personalidades. Graças a isso, em determinados estados emocionais, eram liberadas aquelas personalidades conflitivas que jaziam no subconsciente e que tomavam fôlego, tomavam vida. Ele esclarecia, por exemplo, que o indivíduo que na sua infância manteve o desejo de ser sacerdote, um militar, um operário, um pintor, um artista em geral, e não conseguiu lograr,
Em determinados estados de transe sonambúlico provocado, espontâneos, como no caso da mediunidade, aquelas personalidades anômalas ou secundárias assumiriam